o vinagre com o leite. Pra onde eu quero que ele escorra. Bolo inglês de limão. E não me venha com bolo de limão que não tem gosto de limão. Esse bolo tem gosto de limão na massa, calda de limão, cobertura de limão, um gosto intenso de limão, mas muito equilibrado. Segue esse passo a passo, faz esse bolo de limão. Meu nome é Teu Corrêa e esse é o canal da Teu Gostinho. Se inscreve, gente, porque tem muita receita, além desse bolo de limão delicioso que a gente vai fazer agora. Vamos pra receita? Vamos lá dar início a esse bolo inglês de limão que é simplesmente sensacional e com muito sabor de limão. Eu vou começar misturando o vinagre com o leite. Eu quero que esse leite, ele dê uma encorpada, ele vai ficar muito próximo de um iogurte. Ele vai ficar um leite cortado. Então aqui eu só coloco os dois juntos. É a primeira coisa que eu faço porque é o tempo que o vinagre e o leite ele vai começar a agir. A segunda coisa que eu faço é misturar farinha, fermento, o sal e nessa mistura eu vou colocar as raspas do limão. Cuidado na hora que você estiver raspando o limão porque a gente só quer a casca. Se você colocar a parte branca ele vai amargar o bolo, tá? E uma coisa que é super interessante, aqui a gente vai usar tanto o suco de limão quanto a raspa de limão. Mas o que de fato deixa o sabor intenso do limão é a casca. Pronto, eu raspei o limão, raspo essa parte daqui de trás também, porque fica bastante da casca. E nessa mistura aqui, eu vou simplesmente com um garfo, grosseiramente mesmo, misturar. Você pode misturar essas raspas de limão tanto com a farinha quanto com o açúcar, porque aqui o óleo essencial que você acabou de extrair do limão, ele tá impregnando na farinha. E isso é maravilhoso para o nosso bolo. Leite pronto, farinha pronta. Agora a gente já pode começar a nossa bateção de bolo aqui. Eu vou bater manteiga para deixar ela levemente clarinha, tá? Dei só uma clareada na manteiga, agora eu já vou colocar o açúcar. E vamos lá! Esse daqui você pode fazer também na batedeira planetária, que vai ser um pouco mais rápido, tá? Aqui eu queria usar um bol de vidro porque eu acho que fica bacana. E a gente também mostra uma outra possibilidade de fazer um bolo da forma antiga. Bati, ficou fofinho, ficou branquinho. Eu vou acrescentar um ovo por vez e vou bater bastante. Bati um ovo, ele incorporou, a gente pode colocar o outro, tá? Percebi que esse ovo já incorporou, eu venho com o suco de limão. Pronto, gente, agora a gente já vai começar a misturar os secos com os líquidos. Então eu vou colocar a misturinha que a gente fez, o fermento, da farinha, e vou bem de leve fazer uma mistura aqui, tá? Já vou colocar metade desse leite que ele já talhou. Olha que delícia. E o restante do leite. A gente já coloca a última parte da farinha. Tá percebendo que eu tô batendo bem rápido aqui, né? Depois que eu coloquei a farinha, eu não fico batendo muito tempo. Então aqui eu só quero misturar rapidamente. Nossa, o cheiro de limão, tá uma delícia isso aqui. Aqui eu venho com uma espátula, porque eu ainda tenho farinha que ela não foi incorporada. Eu vou incorporar esse daqui com a espátula. Eu também já aproveito para poder mexer, verificar se tem alguma parte que não foi muito bem misturada aqui com a batedeira. Tá ótimo. A massa super encorpada, bem amanteigada. E agora, a preparação que eu fiz para a forma de bolo inglês foi apenas colocar um papel manteiga dobrado, porque ele vai facilitar na hora de tirar. Não untei, não fiz mais nada, tá? Então aqui eu coloco toda a massa na forma.
que eu só vou ajeitar um pouco a massa dentro da forma, porque senão ela vai crescer aqui muito alto nessa parte do meio apenas. Lembrando que a gente tá falando de bolo. Se eu tô falando de bolo, eu tô falando de forno já pré-aquecido, 180 graus, porque é o que essa receita me pede. E esse bolo tem uma característica interessante, porque você pode fazer o teste do palito. Ele pode até sair um pouco de migalha nesse palito, porque esse bolo ele é muito molhadinho, então é natural. Não deixa o palito ele sair 100% seco, porque o bolo ele já vai ter passado um pouco e não é isso que a gente quer. Vou assar o bolo e volto com ele aqui, porque a gente ainda tem os processos para deixar esse bolo ainda mais limãozudo. Bora pro forno. Gente, nosso bolo saiu do forno já tem mais ou menos uns 10 minutos, 12 minutos. É o tempo de fato que a gente precisa deixar esse bolo dar uma descansada antes de desenformar. É um bolo muito delicado, então a gente precisa dar esse tempo para poder fazer esse passo que a gente vai fazer agora. A forma ela ainda tá quente e eu preciso fazer esse passo com um bolo ainda morno para que ele funcione. Lembra que eu não untei a forma? Então agora eu vou com uma faquinha e vou passar essa faca na lateral da parte onde eu não untei, porque o restante que tá com o papel manteiga, ele vai sair super fácil. Ai, que lindinho. Olha como ele sai fácil e como ele fica bonitinho. O bolo ele tá super, super macio. Ele ainda precisa de um tempo de descanso. O ideal não é comer quente, até porque a gente vai fazer um processo aqui agora com ele para deixar ele ainda mais limonzudo. A gente ainda tem alguns processos com esse bolo. Aqui eu tenho um açúcar impalpável e aqui eu tenho o sumo de um limão siciliano. Eu vou misturar um com o outro. Prontinho. E aqui com o pincel, eu vou pincelar esse bolo todinho com essa calda. O ideal é que você faça ele ainda morno, porque é a melhor hora que ele vai ter para absorver essa calda mesmo. Agora vamos virar esse bolo. Ops, para a gente passar aqui em cima também. Muito cuidado ao manipular, porque ele tá muito, muito delicado. E essa quantidade de calda, gente, pode passar mesmo no bolo todo, tá? Olha, aquela calda toda a gente colocou no bolo e ele absorve muito, muito facilmente. O bolo ele tá quente, ele acabou de receber uma quantidade de calda extra. Esse bolo ele precisa descansar, ele precisa esfriar mesmo, para que ele fique numa estrutura que a gente consiga inclusive manipular. Como eu passei a calda dos dois lados, eu tô deixando ele esfriar aqui nessa grade de resfriamento, porque eu vou conseguir resfriá-lo por inteiro. E aí eu volto aqui pra gente fazer aquela coberturazinha bem branquinha e bem limãozuda, porque a gente quer mais limão nesse bolo. Volto já, hein? E agora a gente vai de fato para a última parte do nosso bolo. O segredo para fazer essa cobertura ela bem branquinha, a gente precisa primeiro o açúcar e o limão. Só o açúcar impalpável que vai dar aquela qualidade mesmo para ficar todo branquinho. E a gente vai colocar o limão muito lentamente, muito devagar. Eu vou colocar primeiro uma quantidade X de limão, espremer aqui algumas gotas e vou começar a misturar. Por mais que pareça pouco limão para você, comece a misturar agora e vá acrescentando à medida que ele for pedindo. Incorpore bem, mesmo que ele vire uma pasta, incorpore bastante, que ele ainda tá pedindo mais. Então eu vou colocar mais algumas gotas. O limão que ele deixa mais branco é o limão siciliano, tá? Os outros você pode notar ou um pouco de esverdeado, se for o limão cravo ele vai ficar inclusive às vezes um pouco laranja, a depender da intensidade do limão cravo. O limão siciliano ele fica um pouco mais branco. Ele parece duro e é nessa hora que a gente começa a errar essa cobertura, porque fica parecendo que ele tá pedindo mais líquido, mais limão. A gente ainda tem um pouco de açúcar aqui para poder incorporar. Ela tá quase no ponto, mas a partir de agora a gente vai trabalhar gota por gota, porque qualquer mudança e qualquer grande alteração aqui, eu tenho que começar a colocar açúcar para poder corrigir. Isso aqui, ele tem que ser aplicado imediatamente, então a gente tem que fazer e aplicar na mesma hora para que ela permaneça branquinha e para que ela escorra e fique do jeito que a gente quer ali na parte de cima do bolo ou do pão, enfim, onde você for aplicar essa cobertura. E aqui eu vou colocando, primeiro eu concentro em uma parte e depois eu vou puxando para onde eu quero que ela vá.
Nesse momento, é um momento de ajuste. Então, é aqui mesmo que a gente vai fazer os ajustes finais para ele correr até onde a gente precisa que ele corra. Como eu tenho bastante cobertura aqui em cima, eu já vou ter o cuidado de fazer com que isso vá para os lugares onde ele precisa estar. Estou tentando segurar essa gota aqui para ela não correr muito lá para baixo. E para isso eu já puxo para a lateral aqui para onde ele tem que escorrer, para onde eu quero que ele escorra. Não precisa chegar muito na borda, porque ele ainda vai escorrer, tá? Enquanto ela estiver mole, você pode mexer nessa cobertura, porque depois ela volta a ficar brilhosa, a ficar lisinha. Depois que ela endurecer, você já não consegue mais. Perfeito. É exatamente isso que eu queria. Dá pra você ver que a gota, mesmo caindo, ela cai e ela fica parada. Ela pode ainda escorrer um pouco, que ela ainda vai escorrer, principalmente porque hoje ainda tá um dia quente. Só que como essa cobertura ela tem bastante açúcar, ela seca muito rápido, principalmente da forma como a gente fez. Olha que coisa mais linda. E esse daqui é o outro lado, onde a gente tem algumas gotas também que elas escorreram, mas elas pararam. Agora vamos para a melhor parte. Agora vamos comer esse bolo limãozudo. Já vamos lá para os finalmente, que a gente quer ver como é que tá esse bolo por dentro, como é que ele ficou e se tá gostoso mesmo. Gente, a cobertura tá... Ai, que lindinha. Depois de tanto trabalho, eu mereço uma bela fatia de bolo. Gente, o bolo tá com a cara ótima. E essa quantidade de cobertura, pra mim, se tivesse mais, estaria ótimo. O cheiro do limão. Tá? Pelo amor de Deus. Só me sirva um bolo de limão assim, viu? Em outro canto, não tem como. Não tem. A massa tem gosto de limão. Ela tá super molhadinha. Primeiro porque a massa manteigada, naturalmente, ela já é molhadinha. O gosto de limão da calda, da massa, da cobertura. Essa cobertura, a gente tá à vontade de comer. Olha, eu vou comer mais um pedaço. Dá o like nesse vídeo. Segue a gente, porque a gente... Gente, esse bolo aqui merece. Eu mereço. Eu mereço a sua inscrição depois desse bolo aqui. Sua inscrição, seu like. E eu mereço também que você me diga aqui embaixo o que você achou dessa receita, hein? Eu achei super fácil, super limãozuda. Espero que você goste dessa e de todas as receitas que a gente tem aqui nesse canal. Eu vou me despedir logo, que eu preciso terminar essa fatia aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.